No capítulo 13 de Gênesis, acontece a separação de Ló e Abraão. O motivo dessa separação? A contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Aqui nós vemos, por meio desse texto, uma coisa interessante acontecer. Parece que Ló já estava determinado, né, a se separar de Abraão. Na vida da gente, às vezes, acontece isso. Quando você tem um abençoador, como Abraão, e vamos supor que teus empregados estão entendendo com os empregados de Abraão que aquele qual é seu abençoador. Qual é a sua função? Explicar para os seus empregados que eles não poderiam entrar em contenda, trazer aborrecimento, porque tudo que você tem veio da fé de Abraão. Isso é uma lição para a nossa vida, né? E ali causa a divisão entre Ló e Abraão, né? Então, chega certo momento em que Abraão, com certeza, já devia estar passando por essas perturbações, ouvindo as reclamações de seus empregados. Então, Abraão deve ter pensado, chegou o momento. Mas como que vai ser tomada essa iniciativa? Imagina. Então, chega Abraão, né? Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Não, não quero esse tipo de contenda, não quero essa briga. Abraão era um homem pacífico. Não é toda a terra diante de ti? Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Verso 9. Olha a humildade de Abraão. Aqui mostra o tamanho da fé de Abraão. Ele não está preocupado se vai ter prejuízo ou se vai ter lucro. E esse cara era um homem de fé. Ele entende exatamente que Deus, ele vai continuar honrando Abraão. Que Deus vai continuar honrando a Ló. Desde que na vida muitas vezes você toma uma atitude, né? Uma atitude egoísta, uma atitude que não neutraliza o problema, né? Aqui levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló, ele não raciocina o que vai acontecer, ele não sabe o futuro que lhe aguarda, né? E ele, além disso, ele se esquece nesse momento que Abraão é o seu abençoador. Parece que ele se esquece, porque ele olha o melhor, né? Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, ou seja, essa herança era de Abraão. Esse lugar maravilhoso pertencia ao seu abençoador. Mas Abraão deixou bem claro, escolhe. Ali o propósito do coração do homem já é manifesto, né? Então habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Só que lá nessa cidade de Sodoma, os homens lá eram grandes pecadores. Não adianta você viver num lugar lindo, num lugar maravilhoso, num lugar cheio de prostituição, todo contaminado, né? Isso nos leva a pensar que muitas vezes, né, a gente sonha em morar num lugar, a gente sonha em viver num lugar e não é plano de Deus aquilo.
porque são lugares que vão trazer ruína para a gente. Então Deus é sábio, Ele sabe onde te coloca, Ele sabe te fazer bem na terra em que você está, mesmo que não seja para você lá grandes coisas, né? Mas Ele sabe te fazer bem. Você tem que aprender aqui com a vida de Abraão, um homem de fé, que não importa se houvesse divisão, não importa para onde Deus o mandasse ir. Escolhe, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe para onde você quer ir. É uma pessoa que realmente sabe que aonde for vai estar com Deus, vai estar com as bênçãos, né? E quem não tiver com Deus, quem não tiver olhar espiritual, o que acontece? Acaba caindo em ruínas. Então, tudo começou na vida de Ló através de um problema entre os empregados dele. Olha só, um problema que poderia ser resolvido com humildade. Abraão queria viver em paz. Abraão queria viver como irmãos. É a ponto de dizer, não haja contenda entre mim e ti. Porque não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Naquele momento ali já se esgotou todas as tentativas de viver como irmão, né? Naquele momento se esgota todas as alternativas e não há o que ser feito a não ser romper os laços. Muitas vezes a pessoa ouve uma mensagem dessa e acha que Deus está dizendo para ela tomar alguma atitude, né? E não é bem assim que a Bíblia funciona. Não é desse jeito. Não é desse jeito que a Bíblia funciona. Ela serve para nos fazer refletir sobre nossas atitudes, sobre como ser uma pessoa de fé. Abraão é um tipo de cara que ele sabe que vão existir problemas na vida. Quando Jesus mesmo disse, né, no Novo Testamento, que a casa alicerçada na rocha vem as tempestades. Mas ela continua presa na rocha. Então, onde fica presa a nossa fé? Tem gente que deixa Jesus porque perde o marido. Tem gente que deixa Jesus porque perdeu a casa numa enchente. Tem gente que deixa Jesus porque não conseguiu o emprego dos sonhos, ou não conseguiu realizar o sonho de uma viagem, ou realizar o sonho de sua vida. Onde está alicerçado a sua casa? Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É só a vida desprender algum laço, alguma coisa que você está muito apegado, um emprego, que ali se descobre onde está o teu coração. Ali se descobre onde a fé estava se prendendo, se agarrando. E não dá para se agarrar em outra coisa a não ser na rocha. Porque só essa é inabalável nas tempestades. Então, onde estiver o teu tesouro, onde estiver a importância da sua vida, onde estiver aquilo que é de mais valor para a sua vida, ali vai estar o seu coração. E Jesus abre esse leque de informação para a gente sempre analisar o nosso coração. O que é mais importante na nossa vida? O que que nos faz andar com Deus? Uma outra coisa interessante acontece quando Jesus ele começa a lavar os pés do discípulo. Olha só que coisa interessante. Pedro sempre está envolvido em alguma coisa. Sempre Pedro toma iniciativa. Quando Jesus andava sobre o mar e os discípulos viram achando que era um fantasma, o cara que toma a iniciativa é Pedro. Se és tu, Senhor, mande-me ir por sobre as águas. Do meio da tempestade,
não sabendo se era Jesus ou não, porque ele não tinha a certeza, se és tu. Mas quando ele coloca os pés sobre a tempestade, ali foi um ato de fé tremendo. Ele não sabia se realmente era Jesus. Aquela voz disse, vem, que sou eu, podia não ser, mas ele foi e andou sobre as águas. E aqui mais uma vez, Pedro, quando Jesus se inclina para lavar os pés de Pedro, ele diz assim, Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E Pedro diz, nunca me lavarás os pés? E respondeu o Senhor Jesus, se eu não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus disse, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Olha que coisa interessante. O único que se levanta e contra aquela atitude de Jesus foi Pedro. Como se ele fosse uma ovelha desgarrada, mas ali a questão do amor de Pedro por Jesus, vendo ele fazendo uma função de servo, de escravo, uma função tão humilde, ele se levanta como o profeta João Batista. Quando Jesus veio se batizar, João Batista, não, eu não sou digno nem de atar as sandálias desse que vem, né? Ele já tinha dito isso. Senhor, não sou eu que tenho que te batizar, é tu que tem que me batizar. Ele não se levanta com uma maldade. A desobediência de Pedro aqui, partida do ponto de ele não entender o que está acontecendo, é um ato interessante, porque ele diz, não, está errado isso, você é o filho de Deus, você é o mestre, você é meu amigo, você é o mestre, você é o filho de Deus, você não pode fazer isso, lavar os meus pés. Foi o único que tomou essa atitude. E olha que coisa interessante, nunca, ele toma um ato de rebelião, não, nunca me lavarás os pés. Quando Jesus diz assim, se eu te não lavar, não tem parte comigo. Ali é interessante que quando Jesus fala sério, Pedro desce do salto, do salto não, ele desce daquela condição e diz, não, se for nessa condição, não posso fazer nada. A palavra de Deus, ela vai no coração de Pedro, transforma aquele coração que já sabe, que Jesus já sabe que está limpo, e Pedro se submete à palavra de Deus. Na vida da gente, é isso que tem que acontecer. Você tem teus atos de rebeldia, você tem tua atitude, você pode ser quem você for, mas quando a palavra diz não ultrapasse esse muro. Não vá por esse caminho. Você ouve a voz de Deus? Você ainda consegue obedecer como Pedro? A rebeldia de Pedro aqui não está baseada em pecado. Ela está baseada no simples fato de ver o seu mestre se inclinando para lavar os seus pés e a não aceitação dele, enquanto todos os outros discípulos, tranquilamente. Pedro questiona a situação. O que você está fazendo, Senhor? O que você está fazendo, seu filho de Deus? Você não pode lavar os meus pés, como quem diz, como João Batista, né? Sou eu que tenho que lavar seus pés, como se fosse uma atitude assim. Não aceito essa situação, não aceito o Filho de Deus se inclinar com a função de escravo e lavar meus pés. E ali Jesus dá um entendimento a ele. O que eu faço, você não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Você vai entender. Existe muita coisa na nossa vida que acontece agora e que a gente só vai entender depois. A gente não entende por que está acontecendo aquelas coisas, mas a gente sabe o certo, que aquele que começou a boa obra, com certeza, sabe como levar essa boa obra ao fim. O que nos importa é deixar Jesus nos lavar. Deixar Ele lavar os nossos pés, guiar os nossos caminhos, ser a lâmpada para o nosso caminho, ser a luz para os nossos olhos. Se a gente deixar Jesus nos lavar, se a gente deixar Ele fazer a obra, mesmo que a gente não entenda,
Ele vai levar até o fim. O problema dos arrogantes é exatamente esse. Não conhece a Deus, não sabe o que Ele é. A Bíblia propõe você conhecer através do Filho. Eles resistem. Eles resistem. É aquela semente. Antigamente, na época da parábola do semeador, quando Jesus estava narrando aquilo, antigamente não se arava o campo para lançar semente. Primeiro se lançava a semente, depois que passava com arado para enterrar a semente. Então muitas vezes a semente caía fora do terreno, as aves comiam, caía no solo pedregoso. Né? O problema é que quando você prega uma palavra, a pessoa sabe que é de Deus, o maligno vem e arrebata. Quando você se batiza, ou quando você está prestes a aceitar Jesus, acontecem muitas tempestades para que isso não vá à frente. Mas Ele começou a boa obra. Muita gente se decepciona no início da sua caminhada. Poxa, eu comecei para a igreja e começou a dar tudo errado. Eu comecei a ler a Bíblia e começou a dar tudo errado. Ou você queria que desse certo como? Se o inferno está te perdendo. Em Colossenses 1,13, Ele nos tirou do império das trevas e transportou-nos para o reino do Filho. Ou seja, enquanto aquele momento que Deus está fazendo esse traslado, né? Essa transformação de tirar você do domínio do príncipe desse século, o mal não vai ficar satisfeito. O problema é que quando você é transportado para o reino do Filho, né? Colossenses 1,13, que você também é selado, você se torna propriedade particular de Deus, cujo até os fios do cabelo da sua cabeça estão contados, né? A sua vida não pode ser ceifada de qualquer modo aqui na terra, né? Sem a permissão de Deus. Então o que acontece? O Satanás perde esse direito de propriedade sobre a sua vida. Do outro lado, com Jesus, você vai ter o quê? Os dons do Espírito Santo, fé. Quando vier as tempestades, você vai se agarrar em Jesus, porque Ele mudou o teu coração. Ele te transformou em nova criatura. Então Ele sabe exatamente o que acontece na vida de cada crente autêntico hoje em dia. É uma perda para o inferno. Uma derrota para ele. Agora você está na condição de expulsar os demônios que ele coloca nas pessoas, que ele manda que se possua as pessoas. Que ele reina sobre esse reino das trevas, que Jesus chama ele de príncipe desse século. Só que você não está mais sobre a condição de um príncipe derrotado, você está na condição de um filho de Deus, a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós vemos uma igreja hoje em dia que não prega isso porque não quer libertar os cristãos. A igreja que não ensina isso, ela não quer que você seja liberto. A igreja que fica fazendo um monte de parafernália, vamos aqui expulsar demônio, vamos desfazer a obra de macumba, vamos descosturar a boca do sapo, Isso não é obra de Deus. Obra de Deus é a pregação da palavra, entender, porque quando você prega, você está dando oportunidade da pessoa se segurar naquela palavra. Passa um tormento na vida da pessoa, opa, peraí, o que está escrito aqui na palavra do Senhor? Deixa Deus me convencer. Está escrito assim, dentro do contexto teológico, lógico, para você não se perder e pegar texto isolado, porque tem gente criando um monte de célula aí, que célula não é igreja, igreja é um lugar solene, igreja é um lugar de respeito. Célula fazem festa, faz o que quiser. Não estou falando que não pode ter célula para pregar a palavra, mas célula não é igreja. Estão criando um monte de coisa aí baseada naquele texto. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Sendo que esse texto não se aplica para esse tipo de coisa. Do contrário, você não poderia buscar Deus sozinho, teria que ter 2 ou 3. Então esse texto não está se aplicando para isso. Aquilo ali é mais questão de juízo na igreja, né? de questões de disciplina na igreja. Você pode ler o texto aí, com um comentário bíblico. E tem gente se apoiando nessa palavra. Ou seja, ele está apoiando-se numa palavra que não tem alicerce. Então a palavra diz assim, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João diz assim,
Aquele que está em Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Fim de papo. Se você está andando com Cristo, o maligno não pode tocar você. Primeiro porque você é co-herdeiro com Cristo. Você é liberto, você foi tirado do império das trevas, você foi selado, você é propriedade exclusiva de Deus, embaixador de Cristo. A Bíblia diz que a gente fala como se Deus estivesse rogando por nós. E Jesus mesmo disse, aquele que vos recebe, recebe a mim, e aquele que recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Né? Então, aquele que está em Deus, em Cristo, Deus o guarda e o maligno não toca. Então, se está acontecendo um problema na sua vida, são problemas de circunstâncias de aprendizado. Não são problemas que Deus está entrando por falta de fé, ou está entrando porque a Bíblia é mentirosa. Não. É aprendizado, é deserto, é situação. Não vai faltar. Deus sempre vai ter tempestades, mas nunca vai deixar as tempestades virem, mas nunca vai deixar faltar no seu coração a força. E a força está na palavra. Por isso que diz que a palavra é a espada do Espírito. Com ela você luta, você ataca e defende. Né? O problema do ser humano é que ele não consegue se revestir das armaduras da Bíblia que Paulo diz. O capacete da salvação, ou seja, manter a mente voltada para o reino de Deus. O cara chega na empresa hoje, ele é crente, ele acha que porque ele é crente que vai ser promovido, que vai ser isso, que vai ser aquilo. E muitas vezes não é isso que acontece, porque Jesus disse, se chamaram de Beelzebul, o dono da casa, quanto mais os seus criados. Então não fique triste se o mundo te decepciona, porque o mundo não vai aceitar a luz que está em você. Mas existem lugares que tem condição de você refletir, tem condição de você levar a palavra de Deus. E muita gente às vezes nem é crente verdadeiro. Quando você conversa um pouquinho, você vê um pouco de fanatismo, você vê um pouco de ignorância, dependendo da denominação que você está ligada, você está tendo um grande prejuízo na sua vida espiritual, porque você não cresce e todo mundo fica vendo que você é um idiota. A realidade é essa. Para que eu vou fazer corrente de 300 e poucos pastores? Explica para mim. Se aquelas pessoas que são libertas não vão se converter, é trabalho perdido. É trabalho errado. A conversão é a única coisa que neutraliza as forças do mal de irem contra a sua vida na medida certa, na medida que Deus consegue te mostrar que Ele está te protegendo. A conversão é a única coisa, porque Jesus disse, não adianta. Sai, volta 7 piores. Sai um espírito e volta 7 espíritos piores. Porque a geração não quer se arrepender, não quer aceitar Jesus. O convite da igreja ou vai ou racha, ou é 880, ou é Cristo ou nada. Aquele que comigo não junta, espalha, disse o Senhor. Não existe zona neutra. Eu sou meio crente. Chega no carnaval, você descobre quem é crente. Chega no fim do ano, você descobre quem é crente. Um monte de gente vivendo na igreja que você acha, que você abraça, que você sorri, e quando você vai entender a história de vida daquela pessoa, tu fica decepcionado. Poxa, mas aquela pessoa era tão gente boa, mas aquela pessoa era tão negra. Mas vida cristã é outra coisa. Todo mundo fica sabendo quem você é. É por isso que é necessário igreja. Igreja você não tem como fechar a mala e dizer assim, vou embora. Não. A tua mala está aberta e todo mundo está vendo o que tem dentro. Essa mala é você. Uma mala dentro da igreja. Que todo mundo está vendo a sua bagagem. Todo mundo está vendo quem você é. Todo mundo sabe da sua vida. Isso não é fofoca, não. É que os cristãos têm que entender da vida de um do outro. Até porque tem gente que é avarenta, tem gente que são chamados impuros na fé, que você não deve nem compartilhar uma refeição. Na igreja é uma coisa, em casa, com a família, é um demônio. Violento. Na igreja todo mundo sabe quem é aquela pessoa e está ali convivendo com a gente, o joio crescendo junto com o trigo, e tem que ser disciplinado, e tem que tomar disciplina. Em célula, como é que você vai dar disciplina? Porque tem muita gente que faz célula que nem sequer tem cargo de igreja, que nem sequer foi levantado para nada.
Sabe o que pode acontecer aí? Um demônio se manifestar e arrebentar todo mundo na pancada. Não basta só ter boa intenção, você tem que ter chamado para fazer o que você está fazendo. Você tem que ser designado por um pastor que vê, realmente o pastor verdadeiro, que vê que você tem um chamado de Deus. As pessoas estão fazendo as coisas de qualquer maneira, negando o chamado. Ah, não devo satisfação a ninguém. Eu vou ser o líder da célula e na célula eu sou isso aqui e não importa o que é minha vida fora daqui. Não importa, não tenho satisfação a ninguém. É diferente. Igreja você deve satisfação a todo mundo. Eu ontem estava pregando. Se alguém chegasse assim, irmão, por que você está vivendo assim, 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 assim? Você pode ter a gentileza de se retirar, porque você não tem condição de pregar. Realmente eu vou ter que me retirar. O que eu vou estar fazendo em cima do altar se eu não tenho uma vida digna de estar ali? Né? Temos falhas, temos erros, mas o problema não é esse. Os discípulos também tiveram, os cristãos da época de Jesus, os cristãos antes de Jesus, tiveram problemas, mas nunca abandonaram sua fé. Você tem irmãos que estão na igreja com você há mais de 10 anos. Você sabe que esses irmãos não vão retroceder. Você vê a caminhada dele. Você vê. Então, quando você vê o irmão errando, você sabe, não, ele tem o Espírito Santo. Eu não preciso nem falar nada. Ele tem o Espírito Santo. Vou orar por ele, porque ele sabe o caminho. O que está acontecendo na vida dele eu não entendo, mas pode ser alguma coisa de Deus. Você tem medo de chegar e falar alguma coisa que você conhece o irmão. Você sabe que ele é uma pessoa temente a Deus. E aí você espera, você ora, mas você sabe que o irmão é de Deus. Você não toma, você não é apressado, você é pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar. Você observa. Para você chegar para falar alguma coisa, você tem que estar muito certo. Você está com muita razão. Irmão, pode declarar dentro da igreja, você está em adultério, irmão. Não dá para você viver aqui na igreja assim. Né? Não dá para você assumir uma posição na igreja sem estar assumindo que você está em adultério. Você é ladrão, irmão. Você entrou para a polícia, você está roubando. Não dá para você assumir mais uma situação na igreja. A igreja não pode arcar com essa responsabilidade, porque vai manchar o nome da igreja de Cristo, que é imaculado. Manter a igreja sem mancha. Essa é a missão dos líderes. Deve ser a missão dos líderes. Mas prefere muitas vezes o dízimo, as ofertas. Não posso falar que senão, se eu perder esse dízimo e essa oferta, a igreja vai dar uma caída, né? Não vai ter como fazer a obra, não vai ter como fazer nada. É assim o pensamento secular. E aqui temos, após Jesus ressuscitar, né? Jesus aparece, prepara pães, prepara peixe. É narrado aqui que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de já ter ressuscitado dos mortos. Depois que todo mundo comeu, tudo direitinho, Jesus toma a parte a Pedro. E começa: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Né? Primeiro ele diz assim: Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: Apacenta minhas ovelhas. Olha só que coisa interessante. Primeiro Jesus pergunta se ele amava mais do que os outros. E ele responde que sim. E Jesus: apacenta meus cordeiros. E na segunda vez ele diz: ama-me? Ou como quem diz assim: pelo menos você me ama? Parece que Jesus não está satisfeito com a resposta que Pedro dá. E na terceira vez, Simão se entristece.
por ele ter dito pela terceira vez. A terceira vez para Pedro é uma questão de lembrança, né? Talvez do galo lá cantando e ele negando a Jesus. Parece que Pedro entendeu que ele continuava negando. Porque quando Jesus está perguntando é porque ele continua perguntando até o coração de Pedro entender. Não está certo isso. Pedro, não está certo o cara ficar me perguntando a mesma coisa. Tem uma coisa errada aí. Quando você faz uma avaliação da sua vida, não estou amando. Eu não estou fazendo certo. Aí você se entristece. Não. E nessa tristeza que Jesus entra e fala. Quando Pedro entende, olha o poder da palavra de Jesus, quando há compreensão, quando Jesus olha no semblante dele e vê ele semblante caído. Ou seja, Jesus percebe que ele entendeu o porquê de tanta repetição do mesmo assunto. E aí Jesus começa a dizer, na verdade te digo que quando eras mais moço, te vestia, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que tipo de morte ele glorificaria a Deus, né? Aqui Jesus já mostra que já está determinado o plano de Deus sobre a vida de Pedro. Já tinha conhecimento de Jesus, começa a entender a razão da sua vida. Ele começa a entender a razão da vida dele e nós devemos entender a razão da nossa vida. Começou a obra, Jesus vai levar essa obra até o fim. E ele já mostra as consequências aqui para Pedro. Como é que vai ser a sua vida? Vou te cingir, vou te levar para onde não queres. Você não vai poder fazer a tua vontade. Você não vai poder estar onde você quer. Você nasceu para fazer a obra de Deus. Você nasceu para andar nos desígnios do Espírito Santo. Para onde te levar? É para a esquerda ou para a direita, para um lado ou para o outro, você vai ter que ir, mesmo que você não queira. Foi para isso que Jesus preparou a sua vida. E ali, Jesus já mostra como que Pedro iria glorificar a Deus, que tipo de morte Pedro teria. Não importa o meio da história, para onde você corra, não importa se você faça como Jonas, se esconda, o fim vai ser esse, Pedro. Vai ser assim que você vai glorificar a Deus, vai ser assim porque Deus conhece a tua história, porque Deus sabe como é que vai ser. Então Jesus já antecipa, começa agora, meu, não vai adiantar. Começa agora a fazer o certo, começa agora a apacentar minhas ovelhas, começa agora porque o teu destino já está traçado. Você foi chamado, você foi preparado, você tem condições. Quando também se fala isso, a pessoa pensa assim, nossa, mas Jesus é cruel, né? Não, que Jesus ele dá força para isso acontecer. Não existe lógica em Deus, um Deus ruim. Porque tem gente que fala assim, esses dias um cara me questionando, mas Deus é ruim, não protege nem os seus. Olha, os seus, meu amiguinho, não estão nem preocupados como vão viver ou como vão morrer. Porque eles foram transformados, eles são novas criaturas. Não se passa na mente deles, mas eu vou morrer decapitado. Ele não está nem preocupado com isso. Ele está preocupado com o que Deus tem reservado no futuro, não. Ele está preocupado em sua condição de viver para fazer a vontade de Deus. Você nunca vai entender isso porque Deus não te preparou para isso. Somente quem é preparado para isso, por Deus, não está pouco se lixando por que vai enfrentar. Tem gente que na vida toda morre de forma pior. Quem está se preocupando se o BRT vai passar por cima de você? Ninguém está preocupado com isso. Não posso viver a minha vida atormentado com esse tipo de coisa, porque uma hora todo mundo vai morrer. Não importa como, gente. Não importa qual é a maneira que se morre uma hora, os seus olhos vão fechar e você vai subir para o Senhor, e vai ser isso na vida de todo mundo. E muitos já se foram, enfrentaram essa dor, e por que não os discípulos? Por que não você? O problema é que sobre nossa vida existe promessa.
O problema é que nós baseamos a nossa vida numa esperança. Nós santificamos a nossa vida numa esperança daquele que realmente é o dono de todas as coisas, é o Criador. Nós não estamos colocando nossa esperança no saquinho de pipoca, não. A nossa esperança está sobre aquele que fez os céus e a terra. Então, quem não tem o Espírito Santo não pode entender lufas do que você está dizendo. Não pode entender nada porque não foi chamado. Ainda, se quiser pode fazer esse cristão, porque o convite está aberto. O reino de Deus não é uma coisa exclusiva. Ele está aberto a todo ser humano. A todo ser humano. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Tem um preço a se pagar, como tudo na vida. Se você quer ser um sargento da aeronáutica, você tem que estudar. Se você quer ser um bombeiro, você tem que estudar. No reino de Deus, você além de estudar, você tem que se consagrar. Você quer ser um presbítero? Tem que se consagrar. Você tem que estudar. Não pode, a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que só cresce no conhecimento. E depois se enche de arrogância, como se conhecimento fosse a coisa mais importante do reino de Deus. Para você ter ideia, Jesus ele viu a alegria dos discípulos em ver que os demônios se submetiam a eles, e Jesus disse: não se alegre com isso. Isso é merreca, isso é mixaria, né? Como quem diz: se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a alegria. Esse é o motivo. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tem gente que está tudo alegre. Não, eu tenho poder. Aí começa a arrogância. Aí começa o diabo a entrar. Jesus sabe muito bem o que acontece quando as pessoas se alegram por ter um poder, por ter um conhecimento bíblico. Acontece o que acontece com muita gente: prepotência, arrogância, achar que é mais do que os outros. Não bote sua motivação nisso não. Só porque você tem dons espirituais, só porque você tem conhecimento teológico, se você colocar sua felicidade nisso, você vai cair. Alegria é ser salvo, alegria é transmitir salvação porque se é salvo. Essa é a maior alegria. Então, mais uma vez, aqui a história se resume a Pedro, que Jesus o escolheu para ser líder, Pedro tinha iniciativa, Pedro foi designado para aquilo, né? Muitas vezes na vida da pessoa, né? A pessoa nem sabe que Deus vai lhe preparar, como no caso lá daquele filme A Lista de Schindler, né? Ele começa como um homem com visão empresarial sobre o povo judeu, queria aproveitar a mão de obra barata do povo judeu em época de guerra para fazer utensílios, né, pratos e talheres para os soldados. O homem queria apenas enriquecer com a mão de obra barata. E como é que acabou a história? Deus o lhe usando através daquele propósito que para ele era um propósito humano, comum, mas Deus, ele levanta Schindler para aquela geração, para a salvação dos judeus. Né? Então, muitas vezes você tem uma história de vida, você é um empresário, você eu não sei quem, você é um Schindler, você é uma pessoa que Deus, num momento determinado da história, vai te usar, como foi Paulo. Antes perseguia a igreja, e depois ele carregou os sofrimentos da igreja, né, no seu próprio corpo, sendo chicoteado sempre, passou por coisas, né, não que fosse consequência do que ele fez no passado, mas Deus o escolheu para aquele momento, lhe preparou, tirou ele a inimizade, né? O zelo que ele tinha era um zelo que confundia a mentalidade de Paulo, e Paulo de carrasco se torna um abençoador de uma igreja. Aquele que muito foi perdoado, muito ama, como disse Jesus, né? E o amor de Paulo se tornou uma coisa tremenda. Então Paulo percebe que foi muito perdoado por Deus, porque ele não merecia a salvação. Ele percebe que não era nem digno de ser chamado discípulo. Mas o que pode ser feito, né?
Foi chamado. Às vezes a pessoa olha para você, você não é digno. O que você pode fazer, meu filho? Deus me chamou. Ah, mas você é isso, você ainda mais as pessoas às vezes na nossa casa jogam coisas na nossa cara. Deus me chamou, cara. Não tem jeito. O que você quer que eu faça? Eu não posso agora ficar parando para pensar no que você está dizendo. A gente não pode parar e jogar tudo, enterrar tudo, porque Deus chamou, não tem para onde correr. E essa palavra que Jesus fala para Pedro, tu me amas, ela reflete na vida de todo cristão. Apacenta as minhas ovelhas. Eu fico imaginando, você estava na pregação de ontem, eu falei sobre isso. Quem, quem viu esse desastre aí da Vale do Rio Doce? Você imagina, sabe o que falta ali para aquela história não acontecer? Apacentar as ovelhas. O evangelho entrar no coração dos homens. O evangelho entrar no coração do presidente da empresa, no coração dos engenheiros, aonde o mal conseguiu instalar um plano maligno através da ganância do dinheiro. Jesus disse: não pode servir a Deus e às riquezas, exatamente por isso. Porque quando você trilha um caminho que não é outro caminho de Deus, você está seguindo a outro Deus, o Deus do mal. Ele vai usar essa tua ganância para fins terríveis. Então chegam os engenheiros lá e dizem assim: ó, está acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui nessa barragem. A gente vai ter que gastar tanto. E a empresa diz: não vou gastar isso. Tem outras coisas para pagar. Ela em nenhum momento pensa na vida do seu próximo. O cara que é responsável, em nenhum momento ele pensa que pode acontecer uma tragédia. Porque se acontece a tragédia e você tomou todas as providências, você não tem culpa alguma. Você está isento de culpa. Podia ser uma fatalidade, mas quando você forja as documentações, quando você incita o trabalhador, o engenheiro, dizer: ó, se você continuar nessa daí, você vai rodar. Aí o pior é o cara se submeter também. Porque se eu sou engenheiro da Vale, eu botava a boca no trombone. Eu ia lá na internet: ó, acontece isso, gente, pode esperar uma tragédia. Pegava minha indenização trabalhista e ó, ou então metia o malho antes. Não para ser herói, não é por isso. É por preocupação. São várias famílias sofrendo. Filhos que vão crescer sem pai, sem mãe. Pessoas que perderam tudo. Perderam as pessoas mais importantes que iam fazer toda a diferença na sua vida. É isso que o diabo faz. Rouba, mata e destrói. É isso que ele faz na vida das pessoas. Que não deixam o reino de Deus entrar no coração. E carregam a culpa dessa tragédia toda. Então, o nosso papel como cristão, o nosso papel como apacentar ovelhas, ele é um papel muitíssimo importante nesse mundo. Mas como não dá tanto dinheiro, não dá lucro, não dá muitas vezes posição de destaque, porque tem todo mundo pregando, né? O evangelho todo mundo prega. Então, tem muito, é como pedras, né? Você tem muita pedra de um tipo, você não tem valor nenhum. Mas quando você tem uma que não tem quase lugar nenhum, aí logo você tem uma importância para ela. Ah, essa aqui é rara. Como o evangelho no Brasil não é uma coisa rara, as pessoas pensam que não é tão importante. Mas aí você vê como que é importante alguém numa posição de liderança temendo a Deus. Ou alguém numa posição de mudar as circunstâncias. O Evangelho, ele chama as pessoas e ele transforma covardes em corajosos. Né? Como aconteceu com Pedro. Quando Jesus disse: ferireis o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro diz: não, eu jamais te deixarei. Realmente Pedro amava Jesus. O amor dele era intenso. Ele luta por Jesus.
da maneira dele, da maneira toda errada, mas ele tem um amor, ele só não sabe canalizar esse sentimento. E é assim que nós analisamos a vida. Se você está numa posição que estão te obrigando a fazer uma coisa, estão te obrigando a fazer aquilo, manchando a sua profissão, tentando porque eu acho que as pessoas têm que se dar mais valor. Se eu sou um engenheiro, o patrão tem que me respeitar como engenheiro. Não tem essa palhaçada de faz desse jeito, meu irmão, a responsabilidade é minha. Eu sou um profissional. Se você quiser ser engenheiro, estuda para ser o que eu sou aqui. Não existe empresa que não dê importância aos seus funcionários, gente. Não se humilhe tanto. Não se humilhe por dinheiro. Que tem gente que às vezes o patrão olha como é que é e começa a testar o cara para ver se pode manipular ele quando quiser. Não. Eu não aceito. Eu sou engenheiro, eu estudei. A minha função pode colocar a vida das pessoas em risco. A minha função pode matar, como pode dar segurança. Então, o que depender de mim, toda uma estrutura que for minha responsabilidade, ela vai proteger as pessoas. É aí que é a diferença entre ser uma pessoa que realmente se preocupa com o seu semelhante e também com a sua profissão, tem orgulho de sua profissão, com um idiota. Com um idiota que quando o patrão fala assim, vou te demitir, meu Deus do céu, como é que vai ser? Estou todo endividado. É um idiota. Quando o patrão vem, eu quero que você faça assim, meu irmão, se mete nessa área aqui não. Você é patrão lá, no meio da burocracia, aqui é outros 500, aqui a responsabilidade é minha, aqui o setor é meu, aqui eu sou o caveira do lugar, só para você ter ideia, dá uma carteirada nele. Mas eu vou te mandar embora, faz esse favor, que eu não vou ficar aqui mendigando trabalho não. Assim como estudei a vida toda para ser engenheiro, posso arrumar em outro lugar, posso ganhar menos, não tem importância. Eu só não posso ganhar um monte de sangue inocente sobre minhas costas. O ser humano precisa se posicionar assim. Porque Deus chama os valentes, Deus chama aquele que tem coragem para dizer não ao erro. Toma prejuízo, mas diz não. E é tão legal quando você vê o patrão se descabelando, né, quando ele está errado, né? E é tão bacana quando o patrão é legal pra caramba. E ele mesmo te corrige, você quer isso aqui tudo direitinho, perfeito. Isso aqui não pode dar errado não, irmão. Isso aqui não pode dar errado não, porque isso aqui tem vidas humanas. É tão bonito. O engenheiro se sente confortável em trabalhar com um cara assim. Preocupado. Aí quando acontece uma situação, sabe quem é o que te defende? São os seus engenheiros. Não, esse cara aqui não. Extremamente zeloso. Olha que quando, na Bíblia, quando o centurião foi até Jesus pela cura de um dos servos, todo mundo defendia aquele cara. Ele não era um cara cristão, né? Posso dizer assim, judeu, né? Cristão. Mas todo mundo defendeu ele. Senhor, esse daí é digno. Como se importasse isso para Jesus. Mas, Senhor, esse daí, é gente boa pra caramba. Esse aqui ajudou na construção da sinagoga. Olha, você chega nos postos, nos hospitais hoje e você reclama do enfermeiro. Enfermeiro, enfermeira, sabe quem são os primeiros a atacar você no buraco? Esse enfermeiro no buraco? São os empregados, são os segurança, são os faxineiros. Isso aí não vale nada. Sabe por quê? Porque convive, vê que a pessoa não vale nada. E é gente do povo que se dá com gente do povo. Conhece aquela peça. Tem gente que está na área da saúde, mas merecia estar no olho da rua. Não tem amor, vai fazer um curativo, não faz o curativo, só bota o espaladrapo e manda embora para casa. O médico determina que seja feito isso, se recusa. Não aceita, é rebelde, se acha melhor. Se quisesse ser melhor, estudar para ser médico, pô.
Então tá assim, cheio de gente assim, sem avaliação, sem controle. Nessa que você não faz o curativo, aquela pessoa pode morrer por medo de uma doença que vai vir sobre aquela enfermidade. Você não tá nem aí para isso. E é tão bonito quando você tem um enfermeiro que trata todo mundo bem. Olha, essa enfermeira nota 10. Pô, a notícia, o perfume daquela pessoa se exala por todo lugar. Você chega num lugar, pô, você conhece a enfermeira tal, enfermeiro tal, e tá lá ainda. Pô, gente, cara, por causa desse cara, eu tava com um problema assim. Olha, é tão bonito você ter o perfume da verdade, né? Não tô falando que você precisa ser cristão para isso, não. Porque tem gente que não é cristão, mas tem um exemplo de vida lindo. Deus honra também as obras. Deus honra também. Como a Bíblia diz, a quem honra, honra. Você acha que Deus não conhece? O cara tá. Isso não garante salvação, mas Deus olha para a vida do cara e sabe que só falta Jesus na vida dele para ser muito melhor. Porque sem Jesus, o que você tem que entender é o seguinte: sem Jesus é prejuízo que você tem na vida. Eu não vejo cristão perdendo tempo enchendo a cara nos bares, eu não vejo cristão gastando dinheiro com coisas que tão inúteis. E eu não vejo cristão sofrendo por não precisar gastar dinheiro com essas coisas inúteis. Porque houve uma transformação. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos força em Deus. Deus fica alegre quando o pecador se arrepende. E Ele te enche também de gratidão na vida. Você se torna uma pessoa cheia de gratidão. Por quê? Porque Deus ele precisa te alimentar. Porque você tem que viver melhor. Não vou falar em condições melhores assim, vai ter melhor casa, melhor carro. Não, você tem que ter o melhor espírito. Você tem que ter o melhor. Você tem que ter a melhor maneira de viver, de ver a vida. Esses são os frutos do Espírito Santo: paz, longanimidade, temperança, mansidão. Isso são coisas que não dá para você achar numa vida tribulada pelo diabo. Tem gente que demora anos para conseguir chegar à paz, à mansidão. Muitas vezes não consegue que os filhos não deixem, né? É um velho que está ranzinza por conta dos filhos. Sempre no meio de desespero. O filho 1 fez uma besteira, o filho 2 fez outra besteira, o filho 3 um monte de apurreação. E Deus traz paz, longanimidade, temperança, mansidão. Ele te dá atributos que na terra é difícil de você achar. Tem gente que só quer uma gotinha da paz que você tem. Ela não precisava ter o dinheiro que ela tem na vida. Ela só precisava de uma gotinha da paz que você tem, mas não acha. Sempre quando ela pensa em descansar, vem um tormento, né? Então seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Não tem mais nada para Ele fazer. Se alguém tem que fazer alguma coisa na vida por você mesmo, você tem que construir a sua força do seu trabalho. Porque no mais, Deus já te deu tudo.